O hálito quente do deserto egípcio parecia sufocar não apenas a carne, mas também o espírito. Sobre a terra de Gósen, onde o povo de Israel gemia sob o chicote implacável da escravidão, pairava uma escuridão mais densa que as nuvens de poeira levantadas pelos tijolos recém-feitos. Não era apenas o cansaço dos músculos ou a dor das costas curvadas que pesava sobre eles. Era o terror que se aninhava em cada lar, o medo gélido que silenciava as risadas das crianças e transformava a espera de um novo nascimento em angústia insuportável. O faraó, em sua arrogância divina, havia proferido um decreto que ecoava como uma sentença de morte através dos vales do Nilo. Todo filho que nascer, lançareis no rio. Uma sombra fria e pegajosa se estendia sobre cada ventre hebreu, transformando a promessa de vida em uma ameaça mortal. O murmúrio de desespero era quase palpável, um lamento contido que se misturava ao vento, carregado de súplicas e lágrimas não derramadas abertamente. Nesse cenário de opressão sufocante, em meio à dor e à desesperança, uma mulher da tribo de Levi, chamada Joquebede, sentiu as dores do parto. Seu coração, já pesado pelas aflições de seu povo, batia agora com uma mistura vertiginosa de medo e uma alegria proibida. Quando o choro frágil e perfeito de um menino recém-nascido encheu o pequeno e humilde aposento, não houve gritos de júbilo, mas sim um silêncio tenso e orações sussurradas. A beleza da criança, a perfeição de seus pequenos dedos e pés, a promessa de vida em seus olhos recém-abertos, era um desafio direto ao edito cruel do faraó. Joquebede olhou para seu filho, para aquele pequeno ser que era tão indefeso quanto precioso, e uma força que só o amor de uma mãe pode invocar brotou em seu peito. Ela não podia, não queria entregá-lo à morte. Por 3 longos e torturantes meses, o segredo da existência do bebê foi guardado com uma vigilância que beirava a insanidade. Cada respiração do menino era um risco palpitante, cada movimento um teste para os nervos de Joquebede e de Anrão, seu marido. O mais leve resmungo era abafado com a mão trêmula da mãe. O choro mais agudo transformado em um suave balbuciar por meio de carinhos e canções de ninar sussurradas. O cheiro de leite materno impregnava o ar, mas era um aroma que trazia tanto consolo quanto um segredo mortal. Cada dia era uma batalha silenciosa contra o tempo, contra o medo da descoberta, contra a inevitabilidade de que o bebê cresceria e seu esconderijo se tornaria insustentável. À medida que o tempo passava e o menino crescia, sua presença se tornava cada vez mais difícil de esconder. O risco de ser descoberto, de ter seu filho arrancado de seus braços e lançado às águas traiçoeiras do Nilo, pairava como uma espada sobre a cabeça de Joquebede. Foi então que, em um ato de desespero e fé inabalável, ela concebeu um plano. Não era uma fuga, mas uma entrega, uma renúncia dolorosa, mas cheia de esperança. Com mãos trêmulas mas firmes, ela começou a construção de um berço improvável, uma pequena arca de salvação. Os juncos de papiro, colhidos com cuidado nas margens do Nilo, eram ásperos e fibrosos sob seus dedos. Cada haste era entrelaçada com uma oração silenciosa, cada nó apertado com a determinação de quem não tem mais nada a perder, senão a própria vida de seu filho. O cheiro pungente do betume e do piche, substâncias escuras e pegajosas usadas para selar as frestas, encheu o pequeno casebre. Com cada camada aplicada, Joquebede sentia não apenas a textura espessa da resina sob seus dedos, mas também a urgência de sua tarefa. Aquela pequena embarcação não era apenas um cesto, era um ato de amor desesperado, um altar de sacrifício e esperança, uma oração flutuante entregue aos cuidados de um Deus que ela confiava, não havia se esquecido de seu povo. O dia da despedida chegou com um sol opressor que queimava a pele e tornava a atmosfera densa. O ar estava pesado,
não apenas pelo calor egípcio, mas pela tristeza que envolvia Joquebede. À beira do Nilo, o grande rio que era fonte de vida para o Egito e para Israel, um símbolo de morte e sofrimento, o cenário era de uma beleza traiçoeira. O murmúrio constante da água, que parecia sussurrar segredos antigos, agora soava como uma canção de ninar lúgubre. Os juncos altos, que se erguiam como paredes verdes, balançavam suavemente com a brisa, oferecendo um disfarce, mas também ocultando perigos. Com o coração partido em 1000 pedaços, Joquebede depositou seu tesouro mais precioso naquele pequeno cesto de papiro. O bebê, alheio ao drama que se desenrolava, dormia pacificamente, seu peito subindo e descendo em um ritmo suave. Ela o beijou uma última vez, sentindo o calor de sua pele macia, memorizando cada traço de seu rosto. As últimas orações foram sussurradas ao vento, palavras de entrega e súplica, pedindo ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó que guardasse seu filho, mesmo quando ela não podia mais fazê-lo. Com um suspiro que parecia arrancar-lhe a alma, ela empurrou o cesto para as águas do Nilo, observando-o flutuar lentamente, levado pela correnteza suave. Miriam, a irmã mais velha do bebê, com seus 12 anos de idade, era uma figura pequena e corajosa que se escondia entre os juncos. Seus olhos, grandes e cheios de uma mistura de temor e determinação, estavam fixos na pequena arca que se afastava. Cada momento era carregado de suspense. O coração de Miriam batia como um tambor em seu peito, ecoando o medo e a esperança de sua mãe. Ela não podia desviar o olhar, não podia falhar em sua vigília silenciosa. Era como se a própria respiração do universo estivesse suspensa, aguardando o próximo ato de um drama divino. A providência, no entanto, já estava em movimento. A uma distância não muito grande, a filha do faraó, uma princesa egípcia de beleza e opulência, desceu ao Nilo para se banhar, acompanhada por seu séquito de servas. O contraste era gritante. A riqueza de seus ornamentos, o luxo de suas vestes, o murmúrio de suas conversas alegres, em oposição à vulnerabilidade daquele pequeno cesto flutuando entre os juncos, um minúsculo ponto de esperança em um mar de desespero. Uma das servas da princesa avistou o cesto. Curiosa, a princesa ordenou que o trouxessem. Quando a tampa foi erguida, o choro de um bebê encheu o ar. A princesa, surpresa e movida por uma súbita e inesperada compaixão, percebeu que era uma criança hebreia. O decreto de seu pai era claro, mas o som daquele choro, a fragilidade daquele pequeno ser, tocou algo profundo em seu coração. Seus olhos, acostumados ao esplendor do palácio, agora se fixavam na inocência desamparada da criança. "É um dos filhos dos hebreus", ela murmurou, e em suas palavras não havia condenação, mas uma crescente piedade. Foi nesse momento crucial que Miriam, com uma audácia que só o amor pode inspirar, saiu de seu esconderijo. Seu coração disparava, mas sua voz era firme. "Queres que eu vá chamar uma mulher hebreia que te crie este menino?" A princesa, em sua compaixão e talvez um pouco de desorientação, assentiu. "Vai", ela disse. Miriam correu, impulsionada por uma alegria frenética e a incrível ironia da situação. Ela não hesitou, não pensou duas vezes. Em poucos instantes, Joquebede, a mãe que acabara de se despedir de seu filho, estava diante da princesa. A emoção que a invadiu era um turbilhão, alívio, alegria, incredulidade, mas também a consciência aguda da efemeridade daquele reencontro. A princesa, sem saber que estava diante da própria mãe do bebê, proferiu as palavras que selaram o destino do menino. "Leva este menino e cria-mo, e eu te darei o teu salário." Joquebede, a mãe que o escondera por 3 meses, que o entregara ao rio, agora o recebia de volta, não como seu, mas como um tesouro confiado a ela por uma princesa egípcia.
Os sentimentos de Joquebede eram complexos, uma tapeçaria intrincada de alegria agridoce e gratidão misturada com a sombra da despedida iminente. Ela podia amamentar seu próprio filho, nutri-lo com o leite de seu corpo, mas sabia que um dia ele seria levado para um mundo que não era o dela, para uma cultura que o condenava. Cada momento com ele era precioso, cada abraço carregado de um amor que sabia que teria que soltar. Ela o chamou de Moisés, tirado das águas, um nome que ecoava sua salvação e o destino incomum que o aguardava. E assim, em uma reviravolta providencial que desafiava a lógica humana, Moisés cresceu. Ele foi nutrido no seio de sua própria mãe, aprendeu a língua e as tradições de seu povo antes de ser levado para o esplendor dourado do palácio de Faraó. A ironia era poderosa. O menino condenado à morte pelo decreto do Faraó seria criado na própria corte que o sentenciara. Um filho adotivo da princesa, educado na sabedoria dos egípcios. Ele seria moldado pelo destino, pela coragem inabalável de sua mãe, a vigilância silenciosa de sua irmã e a inesperada compaixão de uma princesa. A escuridão da tirania não pôde sufocar a luz da esperança e a intervenção divina, que teceram um caminho de salvação para um povo e para o homem que um dia os libertaria. Com os primeiros raios de sol banhando os pilares dourados do palácio de Faraó, Moisés crescia, um menino de destino singular, envolto em sedas egípcias e nutrido por um amor que desafiava a lógica. Os primeiros anos, passados sob os cuidados amorosos de Joquebede, sua verdadeira mãe, foram um tempo de transição agridoce. Ela o amamentou, cantou-lhe canções hebreias em voz baixa, sussurrou-lhe os nomes de seus antepassados e as promessas de um Deus que parecia distante, mas que ela sabia ser fiel. Cada toque, cada palavra era uma semente plantada no coração da criança, uma memória de uma identidade que a opulência egípcia jamais poderia apagar completamente. Quando chegou o tempo de Moisés ser entregue à princesa, o luto silencioso de Joquebede se misturou com uma fé resiliente. Ele era agora filho da filha de Faraó, um príncipe do Egito. O menino, que um dia flutuara em um cesto de papiro, agora pisava nos tapetes mais finos do palácio, seu corpo adornado com linho fino e joias. Recebeu a melhor educação que o Egito, a civilização mais avançada de seu tempo, podia oferecer. Aprendeu hieróglifos, estudou astronomia e matemática, dominou as artes da guerra e da administração. Sua mente afiada e seu porte nobre o distinguiam, e ele era considerado um dos mais promissores entre os jovens da corte. No entanto, a cada aula sobre os deuses egípcios, a cada desfile militar, a cada banquete suntuoso, havia um eco das canções de ninar de Joquebede, um vislumbre das verdades que ela lhe plantara. O palácio oferecia poder, mas a memória da cabana de Joquebede guardava a verdadeira promessa. O que o futuro reservava para esse príncipe hebreu, criado entre dois mundos, e como ele descobriria seu propósito e confrontaria o império que o criou. Essa é a grandiosa saga de Moisés, um homem que viria a desafiar faraós e libertar um povo. Se você se sentiu conectado a esta jornada de fé e coragem e deseja mergulhar em mais histórias que inspiram e transformam, inscreva-se no nosso canal. Se esta aventura tocou seu coração, deixe seu like para que ela alcance outros entusiastas. E para não perder nenhum dos próximos capítulos e as novas narrativas que virão, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com todos que amam uma boa história.